Olá, adolescentes, tudo bom? Estamos começando mais uma aula da EBD. Na aula passada, a colega falou sobre as 4 vias. A nossa aula de hoje, vamos falar sobre os questionamentos de Abacuque. E para começar falar sobre este assunto, nós vamos lembrar da pergunta que a colega fez a semana passada, que foi: Deus existe? Eu acredito que a resposta de vocês foram sim, senão não teria sentido nós estarmos aqui na igreja. E para começar a nossa lição dessa semana, eu faço o meu primeiro questionamento, trazendo do livro de Abacuque. Se Deus existe, por que Ele permite o mal? Mas eu posso explicar para vocês por que Abacuque fez esse questionamento e muitas pessoas também fazem esse questionamento. É porque nós não entendemos o agir de Deus. Porque Deus, Ele age de diversas formas. E dessa maneira, nós não entendemos o agir dele. Então, começamos a questionar por que tanta maldade. Então, Abacuque, ele era um profeta que era um íntimo do Senhor. E quando ele questionou, é porque a sua revolta era contra a maldade, a violência e a injustiça em Judá. Então, ele fez este questionamento ao Senhor. E levando a criticar a aparente falta de intervenção. No versículo 1, no capítulo 3 de Abacuque, diz assim: porque me fizeste ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflitos por todo lado. Então, nesse momento, Abacuque estava atormentado, atemorizado, porque estava questionando Deus, porque tanta maldade, tanta violência com o povo de Judá. Então, seria Deus insensível à maldade? Será que Deus é insensível à maldade? Outro questionamento. De modo algum. Deus mostra ao profeta que julgaria Judá e que usaria a Babilônia para isso. Ele julgaria e usaria Babilônia para isso. No versículo de Abacuque 1, de 5 a 11, ele relata esse fato. E quando os babilônicos atacaram Judá pela primeira vez, a nobreza gananciosa e injusta sofreu o pior dos afrontos. Então, sabemos que a Babilônia era um pessoal mais ferozes, mais desobediente que Judá. E no momento que Deus permitiu que eles atacassem Judá, mas Deus não deixou o mal impune. Mas o seu tempo, o seu modo de agir, nós nunca sabemos. É totalmente diferente o tempo de Deus, o modo de Deus agir, não é quando
nem como a gente quer. Então, por isso, nós não entendemos o agir de Deus. Mas a resposta de Deus levantou um problema maior. Por que um problema maior? Como Deus pôde usar um povo ainda mais cruel do que o que estava sendo punido, né? No versículo 13, que é o versículo 13, 1:13, diz assim, 1:13, teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios defendem os que são mais puros do que eles. Então, nesse momento, apesar do questionamento, a atitude de Abacuque foi de humildade, né? Em vez de confrontar, ele afirmou sua confiança nas promessas de Deus. Certo? Em Hebreus 1:2, também está falando sobre a confiança que devemos ter no Senhor. Certo? Abacuque contempla muito essa resposta que o Senhor deu para ele. Então, independente de qualquer coisa, devemos estar confiando no Senhor. Certo? Aqui. Lá em Hebreus 2, de 2 a 20, nós não vamos ler neste momento, mas nós vamos citar aqui que Deus não tolera o pecado. Né? Sim, o pecador. Mas o pecado não. Pelo contrário, ele garante que é ele quem cria e que está no controle da história. Deus está no controle da história. Então, tudo que acontece em nossas vidas e o que tem acontecido e que acontecia lá no tempo de Abacuque, Deus estava com tudo no controle. No versículo 14, de 14 a 20, Deus também apresenta a Abacuque boas notícias. Ele afirma que o justo viverá pela fé. Que o justo viverá pela fé. Deus zela por quem crê nele e é fiel em obediência a seus caminhos. Não importa o tempo em que vive o mal. Você pode estar passando por uma situação difícil, mas creia. Creia, porque Deus está com você. E tudo que vai ser resolvido é de acordo com a sua vontade. Então, ainda nós vamos deixar para vocês uns questionamentos, mas para que a gente venha se examinar como nós estamos diante de Deus. Quando você, quanto você tem buscado
conhecer e guardando ouvir sua voz em situações difíceis. Melhor, quando a situação está difícil, você tem ouvido o Senhor? Quando está em uma situação difícil? Você tem criado uma aliança de Deus e tem demonstrado fidelidade em seu cotidiano? Temos feito isso? Temos louvado a Deus em todas as situações, mesmo quando a situação não é boa? Nós temos louvado ao Senhor? Temos consciência de que só Jesus pode livrar nossos pecados? Esses questionamentos é para que nós venhamos a se fortalecer mais. Que nós venhamos a refletir na palavra, se realmente nós temos crido, se nós temos confiado em meio a tanta tempestade, em meio a tanta dificuldade que nós temos passado. Será que nós estamos confiando no Deus Todo-Poderoso, aquele que vai à frente da batalha, aquele que uma folha sequer não cai se ele não permitir? Porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem e o de hoje, e todo sempre será o mesmo Deus. Então, por hoje, é o que nós temos, e eu espero, assim, que vocês venham a ler o livro de Abacuque para entender melhor alguns questionamentos que eu citei aqui, e tem outros questionamentos que Abacuque faz, e que eu não citei aqui no momento, mas só para vocês verem que, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, Deus é Deus. Tudo que acontece é porque Ele permite. E louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada por mais esta oportunidade.